Por que sofremos? Esta é a mensagem que quero deixar convosco, queridos irmãos, amigos do canal Mensagens de Bolso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. O problema do sofrimento não é uma questão apenas filosófica, mas sobretudo teológica. Esta é uma pergunta que me é feita com muita frequência. Temos dificuldade em conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro quando este passou pela morte sem a intervenção de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, reverbera sempre a inquietação e a inquietante pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa jamais? Peço atenção a todos para alguns aspectos importantes no trato dessa matéria. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus. O sofrimento, na verdade, é filho da queda do homem. Não existisse a queda, não haveria sofrimento. O sofrimento é consequência inevitável do pecado. O pecado é como uma fonte poluída, de onde foi copiosamente ou flui copiosamente o sofrimento. O pecado é solo onde crescem os espinheiros do sofrimento. O pecado é como um anzol que por trás da isca do prazer esconde a carranca do sofrimento e da morte. Então, em primeiro lugar, o sofrimento é um aviso solene e altossonante aos ouvidos humanos. Se não houvesse a dor, nós sucumbiríamos subitamente, sem a mínima chance de buscarmos socorro. A dor é uma trombeta, o sofrimento um aviso solene de que é impossível viver longe do Criador. Quando estamos com febre, que significa que temos algum problema de saúde. Se a violação de uma lei física desencadeia uma consequência inevitável, assim também a violação dos preceitos morais e espirituais deságua em sofrimento atroz. Muitos tentam abafar a voz da consciência, outros tentam negar a dor, mas mesmo aqueles que amortecem os seus efeitos nesta vida, jamais poderão ficar incólumes ao sofrimento eterno. Em segundo lugar, o sofrimento presente deve ser prelúdio da consolação eterna. O sofrimento deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave quando comparado com as glórias por vir a serem reveladas, segundo a palavra de Deus. Nós temos uma boa esperança e uma consolação eterna. Aqui pisamos estradas crivadas de espinhos, mas então pisaremos ruas de ouro e cristal. Aqui nossos olhos ficam inchados de tanto chorar, mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui nós sofremos pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade e pelo luto, mas então receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Aqui vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve mudaremos de endereço e viveremos na casa do Pai, no céu, na cidade santa, onde a dor, as lágrimas, a morte e o luto jamais entrarão. O sofrimento é um cálice amargo, é verdade, mas ele findará. Então beberemos das fontes da água da vida que jorram sem cessar do trono de Deus. Diante da carranca do sofrimento presente, podemos erguer a nossa voz e dizer como o apóstolo Paulo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que alegria e alívio viver sabendo que o Filho de Deus dominou o pecado, o sofrimento e a morte, e através disso, segundo Paulo em 1 Coríntios 15, 55 a 57, Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.
Se você gostou desta mensagem, eu peço para curti-la, para deixar o seu like e depois possibilitar a muitas pessoas terem acesso a ela, para que o YouTube possa entender e valorizar o nosso canal. Que Deus te abençoe.